Douglas Albuquerque sempre foi um homem de sucesso. Aos 38 anos, era dono de um império empresarial que havia construído com muito esforço, trabalho árduo e inteligência. Desde jovem, ele sonhava em ser um grande empresário, e com o tempo, sua ambição e determinação o levaram a conquistar uma fortuna que muitos apenas imaginavam em seus sonhos mais ousados. Seu patrimônio ultrapassava centenas de milhões de reais, e ele vivia uma vida cercada de luxo, poder e influência. Casado há 9 anos com Bianca Vasconcelos Albuquerque, uma mulher linda, elegante e sofisticada, Douglas acreditava ter tudo o que um homem poderia desejar: uma esposa deslumbrante, uma mansão digna de um rei, carros importados, viagens para os destinos mais paradisíacos do mundo e uma posição de destaque na sociedade. Aos olhos dos outros, sua vida era um verdadeiro conto de fadas. Mas como dizem, nem tudo que reluz é ouro. No começo, Douglas e Bianca viviam um romance intenso. Os dois eram jovens quando se conheceram, e a química entre eles era inegável. No entanto, com o passar dos anos, o casamento foi esfriando. Bianca parecia cada vez mais distante, preocupada apenas com festas, eventos e aparências. Ela adorava ostentar nas redes sociais, mostrando a vida de luxo que levava ao lado do marido. Mas, dentro de casa, a conexão entre os dois já não era a mesma. Douglas sentia que algo estava errado. Bianca já não olhava com admiração, não demonstrava carinho e evitava qualquer conversa mais profunda. Quando ele tentava se aproximar, ela sempre estava ocupada demais ou cansada demais. Aos poucos, o homem que um dia fora o centro da vida dela se tornará apenas um coadjuvante. Em uma noite qualquer, Douglas chegou em casa mais cedo do trabalho, sentindo uma necessidade inexplicável de estar ao lado da esposa. Queria surpreendê-la, levá-la para jantar em um restaurante romântico e talvez reacender a chama que um dia os uniu. Ao entrar na mansão, estranhou o silêncio. Geralmente, Bianca estava assistindo TV na sala ou mexendo no celular. Mas, naquela noite, não havia sinal dela. "Bianca?", chamou ele, caminhando pelo corredor. Nenhuma resposta. Subiu as escadas em direção ao quarto, sentindo um leve aperto no peito. Quando abriu a porta, encontrou o ambiente impecável, sem ninguém. Decidiu então verificar o closet, e foi ali que viu algo que o deixou intrigado. O vestido vermelho favorito de Bianca, aquele que ela usava apenas em ocasiões especiais, não estava lá. Douglas pegou o celular e ligou para a esposa. O telefone chamou algumas vezes até cair na caixa postal. Tentou de novo, e o mesmo aconteceu. Aquilo era incomum. Foi então que decidiu checar o GPS do carro dela pelo aplicativo de segurança que tinham instalado. O veículo estava parado em um hotel de luxo da cidade. Seu coração acelerou. Seu instinto dizia que algo estava errado, mas ele ainda não queria acreditar no pior. Douglas saiu de casa apressado e dirigiu até o hotel. A cada minuto que passava, sentia seu peito se apertar mais. Será que Bianca estava ali para um encontro de negócios? Um evento? Ele precisava saber. Ao chegar, foi até a recepção, usando sua influência e um pouco de dinheiro, conseguiu descobrir o número do quarto onde sua esposa estava hospedada. Subiu pelo elevador, suas mãos tremendo de nervoso. Ao chegar na porta, respirou fundo e bateu. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte. Foi então que a porta se abriu, e Douglas se deparou com a cena que ele jamais esqueceria. Bianca estava ali, vestida apenas com um hobby de seda, e ao fundo, um homem deitado na cama, vestindo apenas uma toalha na cintura. O silêncio foi ensurdecedor. Os olhos de Douglas se fixaram nos de Bianca, que ficaram arregalados de pavor. "Douglas, eu posso explicar." Mas ele não queria ouvir explicações. Sem dizer uma palavra, virou-se e saiu dali. Cada passo parecia mais pesado do que o outro. Ele sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Douglas dirigiu sem rumo pela cidade, o coração em pedaços. Ele nunca imaginou que Bianca, a mulher que ele tanto amou e a quem dedicou anos da sua vida, seria capaz de traí-lo. A dor era insuportável. Naquela noite, ele não voltou para casa. Se hospedou em um hotel diferente, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente sozinho. O homem poderoso e bem-sucedido, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, agora percebia que sua vida não era tão perfeita quanto ele pensava. E ali, no silêncio do quarto de hotel, Douglas tomou uma decisão. Ele não seria mais um prisioneiro de um casamento de aparências. Estava na hora de recomeçar. O que ele não sabia, no entanto, era que o destino lhe reservaria uma nova chance de amar. E dessa vez, com uma mulher completamente diferente de tudo que ele já conheceu.
A noite foi longa para Douglas. Ele ficou horas encarando o teto do quarto de hotel, tentando entender o que havia acontecido. O gosto amargo da traição ainda queimava em sua boca. Ele se lembrava do olhar de Bianca, da expressão assustada dela ao ser flagrada. Lembrava-se do silêncio que veio depois, do buraco que parecia se abrir em seu peito. Ele sempre acreditou que amor e lealdade andavam juntos. Desde que se casaram, ele fez de tudo para dar a melhor vida possível à esposa. Trabalhou duro, construiu um império, deu a ela tudo que o dinheiro podia comprar. Mas agora percebia que nada disso foi suficiente. Bianca nunca o amou de verdade. Ela amava a vida que ele proporcionava, o status de ser a esposa de Douglas Albuquerque, mas o amor verdadeiro, aquilo ela nunca sentiu. E essa constatação doía mais do que a própria traição. Na manhã seguinte, sem conseguir dormir, Douglas pegou o celular e enviou uma única mensagem para Bianca. Não há nada para explicar. Você já perdeu tudo. Então, desligou o telefone, fez as malas e saiu do hotel. Ele precisava sair dali, respirar, encontrar um novo caminho. Ao invés de voltar para casa ou para a empresa, Douglas tomou uma decisão impulsiva. Iria sumir por um tempo. Pegou seu carro e dirigiu para fora da cidade sem destino certo. Ele não queria ver ninguém, não queria encarar perguntas, fofocas ou mensagens de Bianca tentando se justificar. Precisava de silêncio, de um tempo para si mesmo. Depois de horas dirigindo por estradas desconhecidas, parou em uma pequena cidade do interior. Era um lugar pacato, longe do luxo e da agitação que sempre fizeram parte de sua vida. Ali, ninguém o conhecia. Ninguém sabia que ele era um milionário traído pela esposa. E era exatamente isso que ele queria. Sem pensar muito, entrou na primeira pousada que encontrou. Boa tarde, senhor. Vai se hospedar por quantos dias? Perguntou a recepcionista, uma senhora simpática de cabelos grisalhos. Ainda não sei. Talvez alguns dias, ou algumas semanas. A mulher sorriu. Está precisando de um tempo, não é? Douglas apenas assentiu. Ele subiu para o quarto, jogou-se na cama e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, ele estava sozinho de verdade. Sem funcionários, sem compromissos, sem pressões. E talvez fosse exatamente disso que ele precisava. Na manhã seguinte, Douglas saiu para caminhar pela cidade. Precisava distrair a mente. O ar puro do interior era diferente do que estava acostumado. O cheiro de café vindo das padarias, as ruas tranquilas, as pessoas sorrindo umas para as outras, tudo ali parecia tão simples. Ele parou em uma cafeteria pequena e aconchegante. Sentou-se em uma mesa no canto e pediu um café preto. Enquanto esperava, ficou observando as pessoas ao redor. Era como se estivesse conhecendo um novo mundo. Foi então que seus olhos encontraram ela. Uma mulher de cabelos castanhos presos e um rabo de cavalo, vestindo um avental simples, atendia os clientes com um sorriso sincero. Diferente das mulheres que ele conhecia na alta sociedade, que estavam sempre impecáveis e maquiadas, essa mulher tinha uma beleza natural, quase ingênua. Ela se aproximou dele. Bom dia. O senhor deseja mais alguma coisa além do café? Temos pães fresquinhos que acabaram de sair do forno. Douglas a encarou por alguns segundos. Havia algo nela que ele não conseguia explicar. Qual você recomenda? Ela sorriu. O de queijo é o meu favorito. Então eu quero esse. A mulher anotou o pedido e voltou para o balcão. Douglas continuou observando-a. Havia algo de especial nela. Talvez fosse o jeito simples, o sorriso sincero, ou o fato de que ela não fazia ideia de quem ele era. Poucos minutos depois, ela voltou com o pedido. Aqui está. Ah, e eu me chamo Helena. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Douglas sentiu uma sensação estranha no peito. Ele não sabia ainda, mas aquele era o começo de uma mudança que ele jamais imaginou para sua vida. Douglas nunca foi um homem de acreditar em coincidências. Para ele, tudo na vida era resultado de esforço, estratégia e inteligência. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que algo maior estava acontecendo. O encontro com Helena não parecia acidental. Desde o dia em que pisou naquela cafeteria e viu o sorriso dela, algo dentro dele mudou. Ele não sabia exatamente o que era, mas sentia uma calma diferente, uma paz que há muito tempo não experimentava. Nos dias seguintes, Douglas fez algo que jamais imaginou que faria. Esqueceu sua identidade milionária. Ele passava as manhãs caminhando pelas ruas da pequena cidade, almoçava em restaurantes simples, e quase como um ritual, tomava café na mesma cafeteria todas as tardes. E toda vez que entrava ali,
Seus olhos procuravam Helena. Ela sempre estava lá, sorridente, atendendo os clientes com gentileza. E, aos poucos, os dois começaram a conversar. Você não é daqui, né? Helena perguntou uma tarde, enquanto servia o café de Douglas. Ele sorriu de lado. O que te faz pensar isso? Bom, ela apontou para sua roupa. Você tem jeito de gente da cidade grande. Aqui, ninguém anda tão arrumado assim. Douglas riu. Ele havia trocado os ternos caros por roupas mais casuais, mas ainda assim, parecia que sua postura o denunciava. Você está certa. Vim da capital. Está de passagem. Douglas pensou por um momento. Ainda não decidi. Mas, por enquanto, estou gostando daqui. Helena sorriu. Essa cidade tem seu charme. Às vezes, as coisas simples são as mais valiosas. Douglas ficou em silêncio por alguns instantes. Nunca havia pensado nisso. Durante toda a sua vida, sempre acreditou que o valor das coisas estava no preço, na exclusividade, no luxo. Mas ali, naquela cafeteria modesta, ouvindo uma mulher simples falar sobre o valor da vida, ele começou a perceber que talvez estivesse errado. Por mais que Douglas estivesse gostando da nova rotina, o passado ainda o assombrava. Todas as noites, antes de dormir, ele se lembrava do rosto de Bianca no hotel. Da traição. Das mentiras. E também havia a questão da empresa. Ele ainda não havia contado para ninguém onde estava. Seu celular continuava desligado. Provavelmente, os sócios estavam preocupados. Mas ele não queria pensar nisso agora. Pela primeira vez na vida, queria se permitir sentir. E o que ele sentia por Helena era algo que crescia a cada dia. Em uma tarde ensolarada, Douglas estava na cafeteria como de costume. Mas, dessa vez, havia algo diferente. Helena parecia mais animada do que o normal. Você tem planos para hoje à tarde? Ela perguntou, de repente. Douglas arqueou a sobrancelha. Por quê? Porque hoje é dia de feira na praça. E já que você é novo por aqui, achei que poderia gostar de conhecer. Douglas nunca havia ido a uma feira antes. Ele sempre comprava tudo em mercados sofisticados ou encomendava o que precisava sem nem sair de casa. Mas, sem pensar muito, aceitou o convite. E foi assim que, naquela tarde, ele se viu caminhando ao lado de Helena por barracas coloridas, ouvindo música ao vivo e sentindo o cheiro de comida caseira no ar. Helena parecia em casa ali. Conhecia todos, sorria para as crianças que corriam entre as barracas e até parava para conversar com alguns vendedores. Douglas a observava fascinado. Você realmente ama esse lugar, não é? Ele perguntou. Amo. Aqui é meu lar. Nunca pensou em sair daqui? Conhecer o mundo? Helena olhou para ele e sorriu. O mundo está aqui, Douglas. A felicidade não está em quantos lugares você visita, mas em como você vive cada momento. Douglas ficou em silêncio. Pela primeira vez, alguém falava algo que realmente o fazia refletir. A vida toda, ele correu atrás do sucesso, do dinheiro, do poder. Mas e se a verdadeira felicidade estivesse nas coisas simples? No final da tarde, os dois se sentaram em um banco da praça, observando o pôr do sol. Helena olhou para Douglas com curiosidade. Você nunca me contou o que te trouxe até aqui. Douglas desviou o olhar. Talvez um dia eu conte. Ela não insistiu. Apenas sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. E ali, naquele instante, Douglas sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, sentia que estava no lugar certo. Douglas nunca imaginou que um simples convite para uma feira mudaria tanto sua visão de mundo. Desde que chegou àquela cidadezinha do interior, sua vida tinha tomado um rumo inesperado. Ele havia encontrado algo que não sabia que procurava: paz. E Helena? Ela era diferente de todas as mulheres que ele conheceu. Enquanto Bianca se preocupava com marcas de luxo e status, Helena se encantava com coisas simples, como um pôr do sol, uma boa conversa ou o cheiro de pão saindo do forno. Douglas nunca se sentiu tão bem ao lado de alguém. Mas, por mais que tentasse, não conseguia ignorar uma verdade cruel. Ele ainda tinha um passado para enfrentar. Os dias se passaram, e Douglas e Helena ficaram cada vez mais próximos. Ele passou a ajudá-la na cafeteria, não porque precisava, mas porque gostava de estar ali. Gostava de vê-la sorrir, de ouvi-la falar com paixão sobre cada detalhe daquele lugar. E então, numa noite tranquila, depois que fecharam a cafeteria, os dois foram até a praça, como já haviam feito antes. Sentaram-se no mesmo banco,
olhando as luzes da cidade pequena brilhando ao longe. Você não tem ideia do quanto sua presença aqui mudou minha rotina, Helena disse, olhando para ele com um sorriso suave. Douglas a encarou. Eu é que deveria dizer isso. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O vento soprava leve, e Douglas não conseguiu resistir. Lentamente, ele levou a mão ao rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. Helena não recuou. E então, sem dizer uma palavra, Douglas se inclinou e a beijou. Foi um beijo calmo, sincero, sem pressa. Diferente de tudo que ele já havia experimentado antes. Naquele momento, ele percebeu que estava realmente se apaixonando. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto Douglas tomava café na cafeteria, algo inesperado aconteceu. Seu celular tocou. Ele ficou surpreso, pois havia deixado o aparelho desligado desde que chegou à cidade. Pegou o telefone e viu que era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Douglas Albuquerque. Uma voz masculina perguntou. Quem está falando? Sou advogado da sua empresa. Estou ligando porque precisamos conversar. Sua esposa, Bianca, entrou com pedido de divórcio e está exigindo metade de tudo que você tem. Douglas fechou os olhos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Metade de tudo? Depois de traí-lo, Bianca ainda tinha a audácia de querer sua fortuna? Helena percebeu a expressão dele e se aproximou. Está tudo bem? Douglas respirou fundo antes de responder. Acho que meu passado finalmente me encontrou. Mesmo relutante, Douglas sabia que não podia fugir para sempre. Então, na semana seguinte, ele voltou para a capital para resolver o divórcio. O encontro com Bianca foi exatamente como ele imaginava, frio e calculista. Ela apareceu com um vestido caro, maquiagem impecável e um sorriso falso nos lábios. Douglas, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Ele cruzou os braços. Diga logo o que quer. Quero o que é meu por direito. Douglas riu, incrédulo. Seu por direito. Você me traiu, Bianca. E agora quer metade da minha empresa? Ela deu de ombros. Fomos casados por anos. Tenho direito ao que construímos juntos. Aquela frase fez Douglas sentir nojo. Bianca nunca construiu nada. Tudo era fruto do esforço dele. Mas ele não queria brigar. Não queria mais perder tempo com ela. Você pode ficar com as casas, os carros e o dinheiro que quiser, disse ele. Mas a empresa, essa fica comigo. Bianca sorriu, satisfeita. No fundo, era só isso que ela queria. Uma vida luxuosa sem precisar fazer nada. O acordo foi assinado, e naquele mesmo dia, Douglas finalmente estava livre. Mas havia algo que ele precisava fazer antes de voltar para Helena. Antes de sair da cidade, Douglas foi até seu escritório. Era estranho estar ali depois de tanto tempo. Os funcionários ficaram surpresos ao vê-lo, mas ele explicou que precisava resolver algumas questões pessoais. Olhando ao redor, percebeu como aquele mundo já não fazia sentido para ele. A ambição, a sede por dinheiro, as reuniões intermináveis, nada disso importava mais. E então, tomou uma decisão. Iria vender parte de seus negócios e começar uma vida nova. Não precisava de bilhões para ser feliz. Precisava apenas de paz. 2 dias depois, Douglas pegou o carro e dirigiu de volta para a cidadezinha onde Helena morava. Ele não havia avisado que estava voltando. Queria fazer uma surpresa. Quando chegou à cafeteria, encontrou Helena servindo os clientes, como sempre. Mas quando ela o viu, seu rosto se iluminou. Você voltou. Ela disse, sorrindo. Douglas se aproximou e segurou suas mãos. Voltei. E dessa vez, é para ficar. Helena olhou, surpresa. Como assim? Ele respirou fundo. Eu me livrei do passado. Agora só quero olhar para o futuro. Os olhos de Helena brilharam. E o que você vê nesse futuro? Douglas sorriu. Você. E então, sem pensar 2 vezes, ele a beijou ali, na frente de todos. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente o que queria. Douglas nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Há algumas semanas, ele era um empresário milionário, vivendo uma vida luxuosa ao lado de uma mulher que, no fim, apenas usava. Agora, estava ali, em uma cidade pequena, segurando as mãos de Helena, uma mulher simples, mas que fazia sentir algo que nunca havia sentido antes, um amor verdadeiro. Ele havia escolhido ficar. Não por obrigação, não por impulso, mas porque sabia que ao lado dela encontraria a felicidade que passou anos procurando nos lugares errados.
Mas a jornada ainda não estava completa. Os primeiros dias foram desafiadores para Douglas. Ele não era mais o empresário ocupado que passava o dia em reuniões. Agora, ajudava na cafeteria, carregava sacos de farinha, servia mesas e até lavava a louça. Você tem certeza que quer fazer isso? Helena perguntou um dia, enquanto ele tentava aprender a fazer café. Ele sorriu. Tenho. Pode não parecer, mas estou gostando. E era verdade. Pela primeira vez, Douglas sentia que fazia parte de algo real. O dinheiro não era mais o centro de sua vida. Ele ainda tinha uma fortuna guardada, mas aprendeu que a riqueza verdadeira não está no que se possui, mas em como se vive. Com o tempo, o relacionamento deles ficou cada vez mais forte. Douglas conheceu a família de Helena, fez amizades na cidade e se tornou parte daquela comunidade simples, mas acolhedora. Foi então que, em uma tarde tranquila, Helena o surpreendeu. Tenho algo para te mostrar, disse, puxando pela mão. Douglas a seguiu até uma pequena casa no fim da rua. Era uma construção antiga, mas aconchegante, com um jardim florido na frente. O que é isso? Ele perguntou. Helena sorriu. Nosso futuro. Douglas franziu a testa, sem entender. Eu sempre sonhei em ter minha própria cafeteria, um lugar onde eu pudesse colocar tudo do meu jeito. E agora, com sua ajuda, acho que posso tornar esse sonho real. Ela lhe entregou um conjunto de chaves. Quero que a gente construa isso juntos. Douglas olhou para ela, emocionado. Durante toda a sua vida, ele construiu impérios para os outros. Mas, pela primeira vez, estava construindo algo para si mesmo. E ao lado da mulher que ele amava. Os meses passaram, e a nova cafeteria se tornou um sucesso. Douglas e Helena trabalharam juntos, transformando aquele pequeno negócio em um lugar especial para a cidade. Foi então que, em uma noite estrelada, enquanto os dois fechavam as portas da cafeteria, Douglas tomou uma decisão. Ele se ajoelhou diante de Helena, segurando uma pequena caixinha nas mãos. Passei a vida inteira procurando algo que me fizesse feliz. E quando eu menos esperava, encontrei você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Helena, você aceita ser minha esposa? Ela sorriu, emocionada. Sim. Douglas a beijou sob as estrelas, sentindo que, pela primeira vez, tinha tudo o que sempre precisou. Porque a verdadeira riqueza nunca esteve no dinheiro, mas no amor que ele encontrou nos braços de Helena. Fim.